Matemática na educação infantil. Como ensinar? Importante começar pensando que essa questão está inserida numa questão maior ligada ao ensino e aprendizagem da matemática no Brasil. Como educadores, todos nós sabemos do alto índice de rejeição que muitos alunos têm em matemática, do baixo desempenho dos alunos brasileiros nas situações avaliativas institucionais e das dificuldades do educador de criar muitas vezes no espaço escolar situações prazerosas, significativas, que pudesse aproximar esses alunos desta área do conhecimento. Quando nós voltamos o nosso olhar especificamente para a matemática na educação infantil, aparece uma outra variável: a formação desse educador. Os cursos que preparam o profissional para trabalhar com crianças menores de 6 anos nem sempre dão um espaço significativo para a didática da matemática, ou seja, o que e como ensinar. Nem sempre isso existe nos currículos. Quando existe, o espaço que é dado é limitado e outras vezes a proposta metodológica é bastante tradicional. É claro que nós encontramos paralelamente projetos alternativos, avançados, fundamentados em pesquisas contemporâneas e tudo mais. Mas são situações pontuais. Na grande maioria ainda existe uma enorme dificuldade em se trabalhar a matemática de uma forma prazerosa, contextualizada com as crianças pequenas. Nessa situação, quando o professor começa a trabalhar, o que ele faz? Ele busca os modelos que ele muitas vezes já viu e até vivenciou na sua trajetória escolar. Então começam as práticas tradicionais de recitação da série numérica. Então encontramos crianças que sabem contar até 200, 100, 500 e assim para frente. Ou sabem escrever a série numérica e desses registros ela não conhece nada além disso. O conceito que deveria acompanhar o registro numérico a essa contagem não foi construído. Outras vezes nós vemos a matemática limitada aos exercícios gráficos de ligar um conjunto de bolinhas, florzinhas, animais, etc., no registro numérico que corresponde ao número de elementos. Ora, a proposta alternativa que se faz e é apresentada hoje aos professores é que se busque criar na educação infantil um ambiente matematizador. O que isso significa? Um processo no qual vai acontecer gradativamente a imersão da criança no universo numérico. Fazemos isto calcado em 2 pilares, basicamente. Com os materiais que circulam nas práticas sociais e com os quais a criança já convive e para os quais ela já levantou algumas hipóteses antes de chegar na escola, muitas vezes. Paralelamente, os jogos, brincadeiras, jogos de faz de conta, jogos de regra, na quadra, no espaço escolar, jogos pedagógicos, materiais construídos com sucata, uma infinidade de situações no cotidiano escolar que também ampliam esse contato da criança com o mundo dos mundos. A título de exemplo, imaginemos quantos materiais a criança convive na sua própria prática do cotidiano que tem número. Por exemplo, um calendário. Imaginemos que eu tivesse com ela um calendário, uma calculadora, só a título de exemplo, um controle remoto, miniaturas de dinheiro, o próprio dinheiro real que ela convive e gosta, obviamente, instrumentos de medidas, etc. Imagine que a criança não passe indiferente a esses materiais. Se um professor fizer, por exemplo, uma campanha na escola e pedir controles remotos que já estão descartados, todas as famílias têm, não é? E com esse material começar a discutir com a criança, onde tem número aqui? Para que serve? Ela dá uma resposta de identificação, ou seja, ela já começou a perceber a função social dos registros numéricos. E
Imaginemos, então, que nesses materiais, a pergunta básica que permeia todas essas ações é: onde tem número e para que serve? É interessante ver como a criança dá respostas significativas, respostas divertidas e muitas vezes respostas que aproximam da realidade. Por exemplo, fazendo uma pesquisa com crianças menores de 6 anos, e ao se perguntar para que serve a placa do carro, ela olhou e respondeu imediatamente: certo guarda multar quando passa no sinal vermelho. Está errado. Pegando os números de um catálogo telefônico e perguntando: para que servem esses números? Uma criança diz: para pedir pizza. E a outra: para pedir remédio na farmácia. Então ela percebe que o adulto lida com materiais escritos, onde os registros numéricos estão presentes e eles fazem parte da vida de todos nós. Então, com esses materiais, nós podemos fazer uma série de ações dentro da escola que vão levando a criança a observar melhor esses registros, levantar hipóteses e ir aprendendo. Paralelamente, nós temos os jogos e brincadeiras. Vejam que não significa que ou eu trabalho com um material ou com outro. A título de exemplo, imaginemos que isso aqui toda criança sabe, que é uma fita métrica que muitas as mães usam, os adultos estão muitas vezes com esse material em mãos. Imaginemos que eu usasse uma fita métrica para registrar um jogo de dado. Então, se a criança fez 3 pontos, ela pode perfeitamente vir aqui na fita métrica, pegar um clipe com uma fitinha que ela decidiu que ia ser a cor dela, e o outro tem um de outra cor, vem e marca. Marca seus pontos. Então, eu estou juntando um instrumento que já existe na prática social e que ela conhece com um jogo pedagógico, um jogo criado no interior da sala de aula. Então, não significa que esses materiais fiquem separados dos jogos. Eu posso ir criando um espaço de interseção desses dois elementos. Do outro lado, então, nós temos aqui uma série de jogos. E é importante que o professor vá pensando o seguinte: muitas ações que ele faz na escola, por exemplo, a ação de contar. Então, se ele conta com as crianças assim, 1, 2, 3, 4, está pulando corda, está contando, está subindo um degrau, está contando. O que essa criança está aprendendo? Está aprendendo o nome dos números na série numérica, não o conceito. Se ele organiza materiais em sequência e a criança conta 1, 2, 3, 4, 5, e eu pergunto para ela: onde tem 5? Muitas crianças falam: aqui. Ou seja, ela está misturando ordinalidade com cardinalidade, para falar tecnicamente. Ou seja, ela está achando que esse chama 1, esse chama 2, esse chama 3, esse chama 4, esse chama 5. Ora, se o olhar do professor tem uma base científica, teórica, que lhe permite compreender que pode fazer uma intervenção mais construtiva do conceito, ele vai contar assim com a criança: 1, 2, 3, 4, 5. Aí o conceito está em construção, ou seja, 5 é o nome desse conjunto de objetos e não do 5º objeto contado. Então, são ações que acontecem no dia a dia da escola que é preciso o professor reconstruir, reimaginar essas ações para que ela fique significativa, interessante e construtiva do conceito que eu quero. Então, nós temos aqui materiais que todos os professores usam, as crianças já conhecem, e que a gente pode não só usar uma vez e guardar porque já foi conhecido, mas a cada dia reinventar com esses materiais, não é? Tanto materiais comprados, jogos industrializados, materiais de sucata, canudinhos, etc. Nós temos aqui como exemplo um material que foi construído pelas próprias crianças para presentear um colega deficiente visual. Então existia um dominó na escola, construído, não é?
pelos próprios alunos, a professora construiu a estrutura e eles deram um acabamento. E esses alunos fizeram aqui com botão, então ele tem uma textura e uma divisão que permite a criança deficiente visual também brincar. Aqui também, com o mesmo objetivo, um outro dominó com botõezinhos. E no olhar que o educador precisa ter, veja bem, o número 3 desse dominó, ele é diferente deste número 3, que é diferente do padrão. Então, o que acontece? Quando eu junto 6 com 6, eu não sei se a criança aqui juntou a quantidade 6 com a quantidade 6, ou este desenho com este desenho. Ao passo que, quando uma criança consegue fazer isso aqui, então agora eu desestruturei a questão do espaço. Aí sim ela precisa prestar atenção na quantidade. Então é um pouco disso que a gente está buscando hoje junto à formação dos educadores da educação infantil. Ou seja, pegar aquilo que eles já conhecem, muitas vezes que já usaram, e dar um novo olhar. Mas um olhar que faça uma intervenção que permita a construção de conceitos. Isso que nós acabamos de fazer aparece em 2 livros da minha autoria. Um deles, A Criança em Idade Pré-Escolar, traz alguns capítulos diretamente relacionados à matemática. O livro tem como base uma articulação entre desenvolvimento e educação, ou seja, cada capítulo traz uma fundamentação mostrando o desenvolvimento da criança e, em seguida, apresenta uma proposta de intervenção pedagógica sugerindo ações para o professor. Então, aqui o professor vai encontrar uma reflexão dessa natureza sobre a construção do conceito do número, o trabalho com medidas, o trabalho com espaço e forma e outras ações, todas aplicáveis ao espaço da educação infantil. O outro livro, recentemente lançado, Alfabetização Matemática, do diagnóstico à intervenção. Ou seja, muitas vezes o professor não consegue fazer uma intervenção pedagógica, criar uma ação estimuladora, porque ele não sabe fazer a leitura do que a criança, do estágio que a criança está e do que é necessário para a construção de um conceito. Daí o termo diagnóstico nesse sentido, com esse olhar pedagógico. Aqui também, embora o livro avance para outras séries mais avançadas, tem uma abordagem diretamente ligada à educação infantil. Em síntese, o que se espera é que o professor, ao trabalhar a matemática desde a base na educação infantil, ele possa estar não só ensinando matemática, mas também ensinando a gostar de matemática.